Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Quando surge, não é moda, um outlier, alguém, um excêntrico, que, por inspiração, por uma musa meio estrambólica, disse-lhe, faz isso. E a pessoa faz e é criticada, como deve ser a sociedade, a agir convenientemente. E o primeiro fenómeno neste registro foi um cão vestido. O primeiro cão vestido que eu vi, eu andava pai no 6º ou no 7º ano. Presencialmente. Presencialmente, pensei, Não mas podia ter sido uma figura qualquer pública na televisão. por que raio é que tu vestiste um cão para viver no Algarve em agosto, não é? Se calhar até o foi de esquiar para poder vestir e o cão não ficar a passar mal. Entretanto, passaram-se os anos e agora já há pessoas minimamente instruídas com estudos. Tu olhas para o currículo, sim senhor, está aqui uma pessoa que tem um percurso académico invejável. Esta situação, um São Bernardo vestido. Um cão que está preparado Para todo e qualquer. para descobrir pessoas nos Alpes. O Algarve não é capaz de ter frio. Toda a gente conhece o inverno algarvio e como isso pode impactar um São Bernardo. Ele está bem que ele está preparado para os Alpes, mas são frios diferentes. É aquela ideia, este frio é mais úmido, percebes? Isto é um frio mais úmido, está mais perto do mar. Também não quero ser o gajo que diz sempre mal das coisas. Mas às tantas é isso que promove o São Bernardo a ser tão bom a achar pessoas nos Alpes. Tem-se aquecer de alguma forma, não é? Então anda ali feito maluco na neve. Com sorte encontra pessoas. Como decidis fazer não sei quantas flexões para aquecer, é isso que ele está a fazer, mas como não sabe fazer flexões, procura. É o fitness do São Bernardo. E como no Algarve não há, ele não pode pôr-se a escavar aí à toa, não é? Então ele opta por... Foi ele, inclusive, que encomendou. Ele disse, olha, eu queria um casaquinho. Mas também já vi huskies vestidos. Cães que estão Está uma trend no Algarve, porque eu aqui... Os cães são normais. Às vezes tem assim um lencinho, mais a... Sabes, aquele... Cão metrosexual, é isso que estás a dizer? Cão metrosexual, fica na moda, aquela encharpezinha, com uma cor normalmente berrante, um vermelhinho, um rosa. Agora, cães vestidos não tenho visto. É como a imigração, isso vem daí, não é? Vem uma avalanche de cães vestidos agora para aí acima. O Chega, que é contra quase tudo. Ainda não disse nada sobre Porque cães se vestidos. ele dissesse, eu votaria e deixava de ser o único gajo do Algarve a não votar no Chega. Que ele parece diferente, cães vestidos e a questão da moda. Ui, o gajo do Chega! Até podemos entrar aqui no registro mais ou menos sério, fazer a arqueologia do pensamento do humorista contemporâneo em Portugal. Associado ao Chega. Eu não quero. Se houver um gajo do público do Chega, quer que ele se vá embora. Bom, estás numa situação em que começa a ser difícil, não é? Começas a ficar com pouco espaço para seres do contra. Muita crítica quando havia só um deputado, ou antes do Ventura integrar essa coisa que se convencionou chamar democracia, e agora com este número é desproporcional. Quanto mais poder tem um Chega, menos os humoristas falam sobre política. Sim. É quando a ditadura chegar, é só continuar a fazer o que vocês estão a fazer. Nada. Ele não vos vai silenciar porque vocês já fizeram isso. Não. Já foram tendo esse cuidado. Mas isso é o que chama o medo, não é? Chama-se tentar não picar o boi para ver se o boi depois não vem atrás de ti. Falta aquele maluco que acontece nas largadas, né? Aquele estúpido que vai para dentro do... Se eu tinha algum tema, por acaso um tema que eu trazia... Mas eu gostei dessa diferença. O estúpido das largadas, como se, olha, não confundas com o inteligente das largadas. Exato, o inteligente das largadas, que é um gajo que entra, mas entra com mais calma, percebes? Entra para dialogar com o autor, é o inteligente das largadas. Qual é a sua posição? Sente-se oprimido pelos forcados? Eu acho que há uma relação de picardia entre os forcados e os estúpidos das largadas. Eu acho que há aqui às vezes pode haver um forcado que não é tão... que dentro do forcadismo não está tão alto na hierarquia, que depois tenta divergir para as largadas e é completamente ostracizado pelos... Não quero ofender, mas pronto, se calhar não há outra forma.
Isso é o que se diz quando se quer ofender, não é? Exatamente. Eu tenho aprendido com o humorismo contemporâneo. Sim. Eu gostava que nós mudássemos e disséssemos: eu quero ofender. Exatamente, não há ninguém que diga vou ofender mesmo. O insultar você é desconfortável. Ter aqui uma frescura, não é? Os humoristas gostam muito de dizer isto. Tem de soar fresco. Tem de soar novo, genuíno. E depois, repete isso. Parece uma largada de papagaios. Toda a gente está a repetir a mesma coisa. Não achas que o rabejador é a fronteira entre um grupo e outro? Entre os forcados? Sim, é o que pode fazer a transição. É o gajo que fica, não é? É o último que, bem vistas as coisas, é a parte menos feroz do touro, não é? É assim também eu, não é? Eu também não ia por aqui com coisas, mas eu pessoalmente... Porquê? Porque eu sou o inteligente das largadas, percebes? Eu não sou o campeão das largadas. O inteligente das largadas está perto do touro ou é aquele gajo que está em casa a ver vídeos das largadas? Porque isso para mim é que é ser inteligente das largadas. Repara, depois às tantas já é o... Temos que definir aqui o âmbito das largadas, porque esse gajo já é se calhar o inteligente do espectador ou do videoespectador das largadas. Ele já não está propriamente dentro do meio. Aqui estamos a falar da classificação no recinto das largadas, ou seja, o burro das largadas. Era o burro que eu tinha dito, né? O burro das largadas. Não foi burro, não. Era o estúpido, não era? Acho que era o estúpido das largadas, é o gajo que vai logo, não é? Vai logo, toda a gente já percebeu que ele vai acabar com um corno de um lado ao outro do corpo. Esse é o estúpido. E vai ser aplaudido nas redes sociais, coisa que é muito difícil atualmente. Não, vai ser aplaudido nas redes sociais e na aldeia ele vai ser o maior se falecer então fica, aliás, não sei, acho que é que se recuperar fica épico, porque é o gajo que conseguiu. Isto para o ano vai lá outra vez, dizem, como é que o Jaquim vai lá outra vez, pá? Isto é que é um homem. Isto é que me seduz. O touro é morto no processo, é o que acontece em qualquer animal que mate um ser humano. Pois, claro, e faz todo sentido. Então essa besta vai furar um ser humano até à morte, só porque o ser humano o colocou num recinto onde potencialmente pode acontecer um touro furar um ser humano. Este ângulo parece-me delicioso, mas antes de ir aí, há esta noção de segurança. Se pensarmos num recinto de touradas, nós achamos, quem vai às touradas, essas pessoas de bem, ou mesmo as pessoas que têm patilhas e só por isso merecem... Por causa dessa cena das patilhas, vê se não me esqueço, há uma coisa... Estou neste ponto em que sou contra as pessoas das touradas, em princípio eu sou. Mas, no entanto, muitas vezes têm patilhas, coisas que têm desaparecido da sociedade. E eu agora estou dividido, não sei... Se estás pelo regresso da patilha... No humor a patilha desapareceu. Está lá um senhor na Argentina que está a tentar, não é? Está lá aquele senhor, sim, o Milei está a tentar trazer a patilha outra vez. A nível do humor, muito. Então se fores da iniciativa liberal, quando ele pertence à tua cor partidária, olha, mas ele está a assassinar bebés. A camisola igual. Sim. Ele tem o mesmo sangue que eu a correr na... Isso não é bem assim. Quando é a cor contrária, vê-se coisas onde elas não existem, a mesma cor. Os comunistas exatamente... É isso que eu ia dizer, isso é independente dos lados. Exatamente. Tu não reconheces uma falha que se fosse do outro lado tu dirias logo, isto é uma vergonha, isso é do meu lado, isto não é bem. Neste patamar são todos iguais. Agora a política. Exatamente, muda consoante se for da nossa equipa. Cor, exato. É um bocado como o futebol, não é? Exato. Isto é penalti se for para mim, mas não, isto nunca foi penalti. Está no meio campo. Já estás tu com as minudências. É aquele meio circo. Somos todos cientistas. Mas eu gostava que o Milei influenciasse não só a iniciativa liberal, um Rui Rocha de patilha, o Bernardo também com uma patilha, mas até os humoristas que são desta direita mais jovem, sabes? Sim. Eu gostava de ver uma patilha robusta, com uma quantidade interessante de pilosidade. Sim, se é para ter, não é aquela patilha a Luís Figo. Sim, nem é aquela que está bem cortadinha e que está desenhada. Não, é completamente selvagem. É uma coisa... patilha selvagem. Sou um liberal, eu olho para o mercado como uma coisa super futurista e dinâmica e isto orienta-se... E tal como isso, a minha patilha também se orienta sozinha, percebes? A patilha está no mercado livre e autorregula-se. Capitalismo selvagem, patilha selvagem. Patilha selvagem, e acho que com esse slogan ninguém parava a iniciativa liberal. Se calhar indo para aí, porque parece-me que é inevitável falar de política. Os humoristas estão todos, e eu estou a bater nos humoristas porque o humorista está a ficar alérgico à crítica, é aquilo que acontece um pouco por todo o mundo. Também outro tema que eu gostaria de falar em relação às alergias, amendoins humoristas. No outro dia, uma importação, estou a pensar na iniciativa liberal, aquilo que foi conduzido durante as últimas décadas nos Estados Unidos. Aquilo está a ruir, está nos últimos cartuchos. A mesma coisa que pegar naquele comunismo inicial, é claro que depois, se fores muito ideólogo, acontece isso em todas as ideologias. Pois é que o problema se calhar é esse, não é? A aplicação, a ideia é muito boa, mas quando o homem vai começar a aplicar... Mas isso é que me espanta, é que nós, diria eu, temos mais informação do que nunca. E já percebemos
em vários contextos económicos, em vários contextos sociais, o que é que funciona, o que é que não funciona. E estamos sempre a falar de certos países. Aqui em Portugal fala-se muito dos países nórdicos, não é? O que é a educação na Finlândia, o que é as políticas sociais da Suécia, sei lá. Fala-se poucas vezes da xenofobia dos países nórdicos também. Quando se fala dos maus exemplos, não é? Quando se pega no... E o que acontece no não sei onde? É sempre... Quando queres dizer mal, pegas só no... Mas o que eu queria dizer aqui é que quando nós somos totalmente cegos pela ideologia ou pela cor do partido, falha-nos uma data de coisas, não é? Porque normalmente os partidos estão muito centrados num tema, desenvolveram-se muito num determinado tema, seja esse tema económico, no caso dos liberais, seja o Bloco foca-se completamente nas questões sociais e depois tem uma medida de economia e essa bandeira e depois não sai dali, e se calhar nós já tínhamos condições, nós, e quando digo nós é Mesmo pessoas a nível de todos os países, de perceber que é se calhar na mistura de várias medidas, de vários pontos de vista, de ideologias até contrárias, que se calhar chegamos a algum lado. E nesses países nórdicos, por exemplo, é difícil tu dizeres, olha, este país é liberal, ou este país é socialista, porque eles têm de tudo. Eles têm um modelo social socialista, têm um modelo económico liberal, os próprios chineses é um partido comunista em termos daquilo que é a ditadura de não haver oposição, de ser o mesmo partido há não sei quanto tempo, mas na verdade esse mesmo partido já mudou de ideologia ao longo do percurso uma série de vezes, e hoje em dia é claramente um mercado virado para a liberdade de troca de mercadorias, de não fechamento ao exterior, ou seja, até o próprio comunismo, que era uma coisa que se dava muito como exemplo da China, já mudou muito. Nós estamos a dizer que o comunismo é uma coisa completamente diferente do liberalismo. O que eu quero dizer com isto é, dá para tomar bons exemplos, percebemos o que é que gostávamos de ser enquanto país. Eu, quando era puto, eu sinto que não se falava tanto de és de esquerda ou és de direita. E hoje em dia o discurso está muito assim, tu és de esquerda ou és de direita. E quando tu vais a ver, por exemplo, o que diz o André Ventura, tu podes assumir aquilo como ser de extrema-direita. Há ali coisas que ele diz que os partidos conservadores de esquerda também dizem. Não é? Nacionalizar tudo. Patriotismo acima de tudo. Está muito ligado a uma esquerda conservadora. É a tal ideia de que os extremos se tocam, mas as zonas intermédias que podiam tocar-se mais, tocam-se menos. A política tornou-se uma performance. Ao contrário do que se diz, não há extrema esquerda. O eixo passou todo para a direita. Não é? A recentralização o Partido Socialista é um partido basicamente de direita de entrada de gama. Não é direita topo de gama, mas é entrada de gama. É aquilo que um PSD seria aqui há uns 15 anos. E mesmo o Bloco de Esquerda, o LIVRE é talvez aquele partido que vai buscar algumas ideias de direita e algumas ideias de esquerda. É aquele que, e às tantas, não é bem uma coisa nem outra. Tenta fazer a síntese, mas parece-me que depois fica a meio caminho, quer num lado, quer no outro. E o Bloco de Esquerda não é aceito por nenhum dos lados. Uma das grandes diferenças, esquecendo o óbvio do lado do Chega, depois não encontra oposição do outro lado. Os assuntos realmente essenciais passaram completamente ao lado destas eleições. Parece-me inegável, ao contrário do que o José Diogo Quintela diz, que as alterações climáticas não existem, ou como o outro que passou lá diz isso. do lado. Bem, isso fez uma crónica, às tantas depois disse que era de humor. Aquele personagem que passou lá para o outro lado. Aos poucos vão passando, os gatos vão passar todos para o outro lado, é isso que não estás a dizer? Pronto, o mais radical, o gato mais radical, já não tem peias de dizer aquilo. O gato que está a mijar no quintal que era o seu, Exatamente, não sei se é o mais fedorento, se é o menos fedorento. É o mais gato. O discurso da esquerda não consegue ser completamente esquerda, pois mesmo quando é bom, está a falar segundo a doutrina de direita, está a falar só com a economia. A questão do trabalho, mesmo a sério, ainda não foi falada. A questão do clima também não foi falada. Mas isso não será também porque o próprio debate, a forma como ele existe publicamente, que é muito falado, mas que nunca muda, que é aqueles debates. Há um debate da Europa-América, não é? Aquele debate. E depois fica a falar sobre um debate durante imenso tempo, sem se discutir nada, porque na verdade as pessoas que estavam a debater não tiveram tempo de dizer coisa nenhuma, tiveram a defender-se de uma outra alegação. Mas estamos neste ponto, se calhar nem elas, mesmo que tivessem tempo, conseguiam dizer seja o que for. É que já nem os próprios leem os programas políticos deles, nem os dos outros. É engraçado que ali há pouco tempo Não Sou Robô de... E esta piada é realmente muito boa. A falar do autor da Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, ou salvo erro, o único livro, a cena mais citada é o título. Realmente é, toda a gente diz que é a Sociedade do Espetáculo, mas ninguém leu a Sociedade do Espetáculo. Ninguém leu. A Sociedade do Espetáculo volta e meia sai assim numa conversa, tu chegaste a ler o livro. Mas é preciso. Não, eu li a contracapa, não chega.
antes das eleições ninguém fala de política, a não ser os intervenientes, os políticos, ou os aspirantes a tal, Está não é? completamente fora do discurso público, não é? Exatamente, e até é mal visto, porque estás a falar, assim que entramos em regime de festival, de repente há youtubers que nunca se interessaram por política. Isto é trend, vamos falar. Aquele fenómeno de quando acaba a feira, tu olhas e só lixo. E tu vais analisar o lixo e percebes que durante o festival os comentadores, os novos comentadores de YouTube não viram nada. Foi tudo a rama da rama da rama. Os políticos não falaram de política, os jornalistas não conseguiram torcer aquilo para um lado antes. Espante-se, tinha uma ligação mais próxima aos factos. Desde que o Trump... Desde que o facto passou a ser uma Sim, coisa... alternativa que pode ser uma opinião. A partir daí já vale tudo. E o jornalista está numa posição em uma espécie de espantalho, sendo que às vezes o espantalho olha para cima e percebe: então, mas eu estou habitado por uma carrada de pássaros. Qual é o meu papel? Não era afastá-los? E às tantas isto passa e ninguém chegou a falar sobre seja o que for. Há um gajo que ensaia o badagaio umas vezes e o país deixa lá ver o senhor. A situação resumo desta campanha é aquilo que como é que ele se chama? O diretor adjunto do Expresso, o Diniz, disse na SIC Notícias, que ele foi lá precisamente criticar o facto de naquele dia, era os últimos 2 dias, ter havido não sei quantos diretos a partir do hospital, não sei quantos diretos a filmar uma ambulância. Houve um canal qualquer que até estava a tentar apanhar a ambulância na estrada e estava a filmar o carro dos jornalistas da SIC que estava a tentar filmar a ambulância, e o gajo está a criticar isto. Não sei se viste essa cena. Depois ele é interrompido pela jornalista com quem ele está a falar para fazerem um direto do André Ventura, que acho que André Ventura está a sair do hospital, e passa para a jornalista que está para ela: não, está a sair um segurança de não sei o que do André Ventura. Depois voltam ao estúdio e ele diz: pois era exatamente isto que eu estava a falar, não é? E a jornalista depois diz-lhe assim: mas sabe que nós aqui em televisão não temos tempo para pensar. E eu acho que esse é o resumo. Não temos tempo para pensar e, em princípio, nem queremos. Eu acho que não precisas de tempo para pensar, para perceber que não tem absolutamente interesse nenhum andares atrás de uma ambulância para ver. Não tem sentido nenhum. Não tem uma lógica. Mesmo em direto, o jornalista ter uma epifania. Esta merda não faz sentido. Não vou passar. Esta merda não faz sentido nenhum. Se é para isto, tomem vocês o microfone. Isto não é nada. Olha, eu não vou passar esta VT que vem aí. Não vou passar, desculpem lá. Isto não é nada. Essas figuras existiam. A cena é que, como o pessoal está todo focado no presente, estas figuras, quer na literatura, quer no jornalismo, quer em todas as áreas, nunca foram a maioria. Claro, nunca foram, mas existiam. Claro. Atualmente, podem pedir a coisa mais obscena, seja quem for, e ninguém mostra o mínimo sinal de resistência. Ninguém mostra. Faz lembrar aquela situação do Santana Lopes, não é? Que ele estava a ser também, e a chegada do Mourinho ao aeroporto, uma coisa assim, e ele disse: não, desculpe, mas eu vou-me embora, não vou ficar aqui. E é o que dá vontade, não, pá. Se vocês querem continuar com o circo, continuem com o circo. Quando, à distância, e já na altura parecia que o Santana Lopes é que era o gajo que estava com bom senso, estamos mal, não é? Quando uma pessoa quando tu começas a ver pessoas que antes não diziam nada de jeito e agora parece que dizem alguma coisa de jeito, isso devia preocupar-nos, porque essas pessoas talvez não tenham mudado de opinião. Talvez seja o eixo que mudou tanto que já vemos o Miguel Sousa Tavares e as pessoas dizem assim: pois, não, pá, é o Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares nunca devia ter razão, não é? Exatamente, a mesma coisa que o Sebastião, que é agora a nova Copus, disse uma coisa acertada. Eu assim: foda-se, o que ele disse já foi dito. Uma altercação com o Miguel Sousa Tavares e o pessoal está todo a vibrar. E olha para isto é a representação da geração mais nova. É via ChatGPT. Isso são deixas que já são mais antigas que a avó da minha avó. Hoje em dia também se faz muita... A chamada bisavó. Porque sim, vamos chamar as coisas pelo nome. Se bem que a avó da avó é muito superior à bisavó. Parece mais velha ainda, não é? Sim. Quer dizer, mas a avó da bisavó não, pera, como é que é? A avó da avó... Não, a avó da avó não é trisavó, exatamente. Foi feito o reparo, em direto. As nossas centenas e centenas de fãs iam mandar até telegramas e cartas interessadas para a avó da avó. As pessoas não sabem onde é que nós estamos a gravar isto. Nós podemos dizer que estamos a gravar isto no Four Seasons. Não sei se ainda... este hotel lá. Four Seasons. Sim. Quando não é no anexo do Miguel Sousa Tavares que ele cedeu. E para a semana vamos gravar no Jardim do Tiago Dores. É isto que vamos fazendo. Vamos alternando aqui o nosso... E vamos falar da perspectiva
como é que é ser escorraçado o gato fedorento. É isso, era incrível. Eu gostava. Podíamos tentar ter aqui Tiago Dores, porque falta voz. Ele foi expulso. Ele está muito focado noutras coisas, não é? Sim. Mas era preciso lavar um bocado de roupa suja, não é? A nossa boy band do humor que ruiu, e falas pouco disto. Ricardo Pereira agora está numa banda de covers com mais não sei quantos indivíduos, mas a banda original está a ruir. Como é que eles lidam com isso? Eles vão almoçar ou já não? Eu não é o trabalho, eu percebo que eles não façam juntos, porque é uma coisa política e a visão é muito diferente e tudo bem, mas são amigos. O Ricardo Pereira faz um programa com 2 pessoas de direita, não é? Como é que se chama aquilo? Agora já não é Governo Sombra, é programa cujo nome não sei o quê, estamos impedidos. Exato. Estão lá pessoas, ou seja, ele dá-se com o outro lado da barricada, só que onde estará a barricada de Tiago Dores? Mas a questão é, será que pode haver uma reaproximação? Ou tem lá no portão um carimbo a dizer ex-gato fedorento, persona não grata? É isso que ele tem no LinkedIn. Isso era incrível, ele ter lá ex-gato, gato fedorento de 2002 a 2000, não sei quando é que acabou, mas... Acompanhas-me na criação de um cenário que não sei se é plausível ou implausível. Supondo este cenário que o Chega também está a ganhar tração, esta ideia de que, eventualmente, André Ventura possa ser Primeiro-Ministro já não é descabida. Antes de construir o cenário, acho que ele pode ser passando a redundância, Primeiro-Ministro ou Presidente. É que eu acho que isto gerou dúvida na cabeça dele. Ele quer ser tudo. Ele quer apanhá-los todos, modo Pokémon. Ou é modo ditador, porque o ditador também é muito Pokémon, ele quer tudo. Eu não sei qual é que é o melhor caminho para ficar com tudo, para ganhar as casas todas no monopólio. Se é chegar primeiro a Primeiro-Ministro... Ele tem concorrido a tudo. E a intenção era concorrer agora. Ele não estava à espera que fossem já eleições, se calhar. Mas agora há uma abertura enorme para a presidência, porque vai ele e a Almirante, não é? É possível que haja uma segunda volta só com estes 2 artistas e depois pode depender para qualquer lado. Que é a coisa mais inacreditável que um ex... Os Geirinhas convida os 2. E depois vai fazer mergulho com o Almirante. Mas o André Ventura nunca aceita. Eu nem percebo porquê. Porque é tão fácil deixar os humoristas mais desconfortáveis do que os políticos hoje em dia, não é? Tu viste o Rui Rocha a deixar o Ricardo Pereira desconfortável e o Ricardo Pereira não conseguiu deixar o Rui Rocha desconfortável. Portanto, chegámos ao ponto em que num programa de humor, quem fica desconfortável é o humorista. Política de desconforto, é isso que estás a dizer. Em vez de ser humor político de desconforto, é político, nem sei, desconforto. De lidar com a verdade é uma merda do caralho. É desagradável. Porque o humorista gosta muito de dizer que trabalha com ela, mas assim que a verdade lhe bate à porta, não era isto. Deixa à porta. A verdade é só minha. E não há muita diferença entre um humorista e um político. A verdade é minha. O cenário que eu estava a tecer... Deixa aqui assento que não me respondeste. O que é que achas que ele vai ser primeiro? Mas pronto. Na cabeça dele, o que é melhor? Eu acho que ele baralhou-se agora com este. Estou a vê-lo a concorrer para o Presidente da República, ganhar e às tantas concorrer também para o Primeiro-Ministro. E ele notar que há uma falha qualquer no sistema que permitia. Exatamente. E ninguém tinha. E às tantas uma semana é Primeiro-Ministro, outra semana. Não, mas... vai reunir-se bem com ele próprio. Sim, uma semana está a morar em São Bento, na outra semana está a morar em Belém. Assim, mas você não pode ser as duas coisas, isso é uma ditadura. Não, isto é democracia sazonal. Isto é democracia no seu máximo, que as pessoas puderam escolher quem querem que... Houve um gajo que eu ouvi em Setúbal a dizer que isto era possível. Se o povo diz, agora são vocês que dizem que não pode ser. Isto são as dores do povo. O povo sempre que existe. Neste cenário em que o Chega... O Chega é sempre... caralho, até na construção frásica é uma merda. Fala-se pouco disso, é um excelente nome. E às tantas... nome que também ajuda. Eu sou vítima do eco, eu sou vítima do ego, e às tantas chega a minha agulha, não é? Às tantas tu já estás... Mas que é isto? Eles podem usar para a campanha. Era o nacionalismo puro. O extremista do Chega que está no cavalo é isso, chega a minha agulha e tal. Eu adorava ver o Pedro Pinto no horário nobre a cantar. E a nível de cabeça, com ou sem droga, não há assim grande... Não, isto agora já estamos naquela fase... Eu acho engraçado, mais uma à parte. Os críticos durante a campanha, o Chega isto e aquilo, acaba, vê-se o resultado. Podemos também criticar as pessoas por votar no Chega. Sim, uma coisa que é espetacular é ver jornalistas surpreendidos com este crescimento, como se não tivessem como se nos últimos não sei quantos anos não tivessem sempre a falar de qualquer coisa e a normalizar coisas inacreditáveis em telejornais, e depois, mas como assim eles estão aqui na luta pelo pódio? Como assim eles estão na luta pelo segundo lugar? Como assim eles vão ganhar? Como assim? É assim, a surpresa generalizada nos estúdios dos vários canais. Eu por acaso vi isso há pouco tempo. Tanto é que ele foi o primeiro convidado pós-eleições para ter uma entrevista.
Surpreendentemente, ninguém estava à espera. Mas depois o discurso dele é: vamos atrás deles porque eles falam mal de nós. Eles não falam mal de ninguém do Chega. Eles só dão colinho e dão tempo de antena, colocam-no assim. Eu não estou a par da chusma chegana, não sei quem é que faz parte. Em termos de políticos, Se me dissessem, este é o plantel do Chega, metade tem um histórico interessante. é aquilo que se pede de um artista, é fazer obra. Sim, tem obra É fazer- variada. Não é? É obra e depois fica para os vindores, para os historiadores. Também estou nesta fase. Epá, tem de acontecer alguma merda. O pessoal do canal de História, vocês arranjem para aí qualquer merda, que nós já estamos fartos de fazer documentários sobre o Hitler. Estamos fartos. Precisamos de um novo. Quantos mais documentários sobre o Hitler é que são necessários fazer? Todos os Pá, ângulos, não é? Já estão todos os ângulos, já pensámos na vida, já gosta de animais, do que ele come, do bigode. Epá, o que é que falta mais? Médico, é maluco. E Não, o gajo sobreviveu, foi para a Argentina, não foi para não sei onde, não, ele está ali, não, é uma estrela de rock. Já não dá mais. Falta-te uma arca também, como o outro. Falta de repente encontrar uma arca do Hitler e Descobri-se que é um poeta, porque ele gajo queria ser pintor, agarrou aquela empresa e não ia deixar a meio. claro, Paralelamente tinha uma vida de poeta e descobre-se, afinal é o melhor poeta de todos os tempos. de origem germânica que já Temos de separar a obra do artista. é a eterna questão. Será que se pode? Às vezes pode-se. Mas É hoje em fácil. dia, em relação aos atuais, aos que estão vivos e estão a abrir a boca sistematicamente, já é mais difícil separar a obra. Entra aqui o regime de reputações, tu não queres ficar associado a. Como se tu fosses uma espécie de marca, mas deixa-me lá construir o cenário. Eu estou a ficar muito curioso porque era giro tu agora dizeres isto e só para aí daqui a 10 episódios é que conseguires Exatamente. concluir. Depois era um cenário muito... Anticlimático, não é? Sim, Anticlimático. Exatamente o que as pessoas estão à espera. Que basicamente é o mundo, a vida é isso. É criar expectativa e depois não é nada de jeito. Já nem interessa, porque o que interessou foi a expectativa. Mesmo a vida é isso mesmo, é criar expectativas e depois no fim, epá, isto é grande merda, morremos. Cheguei ao meu sonho. Olha, mas agora eu vou falecer. Está aqui uma coisa Olha, esperta. o que importa é a viagem. Sim, mas a morte é das coisas mais anticlimáticas, a não ser que sejas suicídio. Pois aí podes fazer espetáculo. Mas se não gostares assim tanto da ideia de morrer, pessoas fanáticas do exercício e etc. Não vou morrer. Uma variante, o muito rico acha sempre que não vai morrer. E quando contacta com a morte, ele estranha bué. É como se, o quê? Há a possibilidade de morrer? Tenho não sei quantos carros, pago o ordenado mínimo a centenas de pessoas. E Deus não isso- está de olho nisto. Uma empresa em franca expansão, não é? Franca expansão. Vou morrer como os outros. Mesmo humoristas que estão no topo, às vezes ficam muito surpreendidos com a ideia de morte. É como um jornalista, surpreendido com o aumento do Chega. Tipo, óbvio. Quê? Vamos morrer? Sim, tu também vais morrer. Tu também vais morrer. Só que faltava, agora temos de lidar contigo até o final dos tempos. Foda-se. Virem os mais novos ainda estarem a aturar a ti. Voltando ao cenário. O cenário em que o Chega ganha e o André Ventura chega-se ao pé do Ricardo Luz Pereira. Para continuares isso, tens de voltar a integrar o outro. Já era bom. E ele é que passa a ser o mais importante do Sim, grupo. sim, sim. O Ricardo Luz Pereira passa a ser o Tiago Dores. Exato. Até mudou de nome, que é para a gente E fixar. isso era incrível, sim, o Tiago, a figura de Tiago Dores ser o novo Ricardo Araújo Pereira. Mas nem anunciar já. O primeiro programa durante a vigência do governo do Ventura seria Ricardo Araújo Pereira e aparecia o Tiago Dores. E tu vias o Ricardo Luz Pereira às vezes a passar em background, assim a fugir, mas aquele gajo não era. Ou a fazer às vezes aquela cena em que aparece o Cláudio Almeida ou assim. O Ricardo Araújo Pereira passava a ser esse gajo. O gajo que vai lá fazer umas deixas com o. E fazia de choninhas, papel normalmente atribuído ao Tiago Dores, de antigamente, pegava na vida toda do Ricardo Luz Essa é uma Pereira. grande ideia. E entretanto havia uma apresentação de um livro de tinta da China, era O resto da coleção do humor era tratada. continuava a ser a coleção de Ricardo Luz Pereira, mas E depois mudava diametralmente o tipo de autores que. de repente dava ali uma guinada e tu vias o quê? Mas está aqui o livro do Hitler na coleção do humor. E estava demasiado fechado. Porque o humor está em todas as coisas. Por acaso ainda não vi nenhum extremista a dizer isto. O humor está em todas as coisas. Esta frase é inócua se for dita por uma pessoa, mas se for dita por um fanático e de repente, isto torna-se bem problemático esta frase. Por se disseres, estou a ver a lista de Schindler, estás-te a rir. Não, o humor está em todas as coisas. Se levas isso à letra pode ser preocupante. Olha aquilo que está a passar lá em Gaza. Super divertido. O humor está nas pequenas coisas também. É isso que eu digo quando me diz humor brejeiro, que é para baixar aqui um bocado o nível. Sim. Achas É daquilo que nós percebemos, realmente. Achas que valeu a pena a construção deste cenário? Valeu. Ok. Eu até gostava de lhes apresentar. Isto era uma série. Sim, mas aos próprios. E eles aceitarem fazer uma auto-sátira do universo. Exatamente. Não é assim, que infelizmente não é assim tão distante. Mas se calhar o André Ventura vai só optar por cancelar e é pena. Chegar ao pé dos gajos assim que vai dizer esta merda tem que acabar.
E já agora, podemos dar outra ideia em cima desta. O novo grupo que há de fazer um programa do género, quem é que são os humoristas que compõem, apoiado pela nova democracia, como gostam de chamar? A ditadura até tem vergonha de chamar. É uma nova. É pena, porque é um bom branding, ditadura é uma palavra forte. Começo a desconfiar quando eu vejo uma palavra com história associada a um adjetivo. Mas o que é que tu fizeste para teres de associar aqui a um adjetivo? Ou neo não sei quê. Tu fizeste qualquer coisa, não foi democracia. Que humoristas é que fariam parte do grupo... Então, quase todos. É deixá-los ir. Ficava quem? Ficava pai o Batáguas do outro lado, não é? Mas assim dos mais conhecidos, não é? Eu acho que ficava o Batáguas, ficava sozinho do lado. O Batáguas e o seu grupo de escrita ficavam na oposição, provavelmente a escrever de outro país qualquer, onde pudessem ainda. Quem é que tu achas que podia fazer parte desse grupo? Dizer nomes pode ser um bocado arriscado. Pois é, por isso é que ele só disse o gajo que ficava do outro lado, não é? Então eu digo que os outros ficam do outro lado. Tu é que puxaste a pergunta. Não querendo ser, como é que se diz? Como é que tu disseste há bocado? Não querendo ser ofensivo? Não querendo ser ofensivo? Agora, aliviando ou não, eu no dia estava a pensar, se calhar não te excluis deste grupo, criticamos as pessoas que gostam daquela ideia da Terra ser plana, não é? Uhum. Criticamos, apodamo-los de estúpidos, só tens a quarta classe, mas depois olhamos, ficamos até orgulhosos quando dos nossos dizem esta frase ou variantes: o crescimento é infinito. Eu já tinha tido estas ideias, mas nunca tinha feito a síntese. Eu acho que é muito mais estúpido achar que o crescimento é infinito no planeta infinito do que achar que a Terra é plana sendo ela esférica. Muito pior. Não há nada mais distante do finito que o infinito. É por isso que há o planisfério. Mas tu não consegues descrever o infinito com base no finito e vice-versa. São duas coisas completamente diferentes. Está na altura. Podem continuar a criticar os teóricos da conspiração. Parece-me muito mais estúpido quem segue esta religião. Basicamente é uma teoria da conspiração. Acreditam piamente, que é das melhores formas de acreditar, se é para acreditar é piamente, que o crescimento é infinito. Ficam todos contentes quando dizem isso. Inchados e tal. Estou com pouco crédito. Deixa-me crescer a barba, como fez o gajo da Iniciativa Liberal para aparecer nos cartazes, porque o gajo não tinha barba, por caso contrário. E esta papada, mas é pá, uma barbazinha, mas não a ponto de me acharem que eu sou de esquerda. Já tinha as fotos marcadas. Espera aí que eu estou... Eu não sei se queres opinar sobre isso e fecharíamos com esta questão que me parece muito mais pertinente. A partir de quantos dias é que a barba é de esquerda? Sim. A partir, eu acho que já é de esquerda a partir de quê? 2 semanas. 2 semanas é de esquerda. Uma semanita QPS? Uma semanita, mas feita assim, com aquela parte parada em cima e no pescoço também parada, já é PS. Menos que isso, estamos ali numa iniciativa liberal mais jovem, não é? E totalmente feito, já é totalmente direita. Pois é, não há dúvida. Se for de meses e meses e meses, já é um anarquista, não é? Eu não sei se queres opinar em relação àquilo que eu disse antes. Eu nunca tinha pensado nisso. Enquanto pensas, eu posso dar aqui um lamiré em relação à barba, porque o nosso ex e novo primeiro-ministro, calhar ser o mesmo, não é? Porra. Às vezes fazemos isto, já não é o primeiro, mas às vezes fazemos isto, não é? Das jogadas mais inteligentes do gajo do PS, das jogadas políticas mais inteligentes da história de Portugal, vou tentar derrubar o governo, agora é que vai ser. Saiu completamente ao lado. Não só não consegui, como vou ter que desaparecer. Eu não sei se ele estava a ver Portugal pelo canal da Estónia. Como é que ele estava a ver Portugal? Certamente tinha as suas fontes. Eu acho que você mandou vir uma agência do Brasil. Ou seja, correu mesmo bem. Especialistas em comunicação. Eu não sei se vou citar corretamente, mas também, como não é humor político, e nem é humor e se calhar às tantas não é político, não faz mal também. No Bom Partido há uma parte onde o senhor ex-primeiro-ministro, novo primeiro-ministro, o senhor Montenegro, aparentemente não está envolvido em nada, nem na política ele às vezes parece que está, diz que nas férias deixa crescer a barba. E é isto. Sente mais de esquerda. Exatamente. É isto. Há políticos que nas férias são mais de esquerda. É o contrário, não é? Porque normalmente o comum trabalhador, quando vai de férias, parece vai mais vezes almoçar fora, vai gastar dinheiro em coisas muito mais que nunca faria em cenário normal de vida, e quando está de férias vale tudo. Mas da perspectiva do Primeiro-Ministro, o que ele está a dizer, a mensagem parece-me que é claríssima, não há outra interpretação a ter. A esquerda é mais uma cena para agosto no Algarve. É uma coisa para um período muito curtinho, não se pode confiar nisto. Isto levas uma vida de férias, a vida toda
Tu vais desgraçar. 11 meses de direita, um mês de esquerda, que o nosso Montenegro aconselha. O governo podia ser mesmo assim, ou seja, assumidamente direita. Yeah. Depois tinha um mês em que eles diziam assim: olha, agora só tomamos medidas, são medidas muito cirúrgicas, não é? Temos aqui. Sim, também Depois não. passa. Não vale a pena implementar medidas, depois tiramos-las todas. Eu acho interessante aquelas frases de isto é culpa do socialismo, ou isto é culpa do. E depois tu vais a ver, e estamos sempre a referir-nos a países que tiveram nos últimos não sei quantos anos medidas só capitalistas. Era aquilo que tu dizias no início, os Estados Unidos, o estado em que aquilo está, não é? O estado em que ruas e ruas de Los Angeles, cheio de malta que não consegue ter casas. Está apinhado, é o que dá lá, é sem abrigo. Se querem plantar alguma coisa nos Estados Unidos, é a única coisa que dá. American Dream, não é? O senhor da Prozis, não há ninguém que lhe dê, não digo um chapadão, mas pelo menos um argumento à altura da cara. Ele está ainda a fantasiar. Para pessoas como ele, eu compreendo que aquilo seja muito bom. Os outros 99%... Claro, essa é a definição do capitalismo. Ele é excelente para um grupo muito... Exatamente. Mas eles conseguiram, a cena mais curiosa é eles terem conseguido chegar ao pobre coitado que defende o capital como uma coisa, como o único caminho. Isso é que eu acho curioso. Sim. Os defensores, por exemplo, do Musk. E isso está cada vez mais nos jovens. Os jovens estão muito impactados por esta ideia de financeira, não é? De crescimento financeiro, sendo que vêm de classes sociais onde isso nunca vai acontecer. Ou vai acontecer com um em cada não sei quanto. Que vai a reboque da ideia que o crescimento é infinito e dá para todos. Mas eu não sei responder a essa, pá. Vou ter que levar para casa. No próximo episódio desenvolvemos entre terraplanistas versus o crescimento é infinito. Num podcast que dá pelo nome de... Muitas emendas e nenhum soneto. Eu acho que falta dizer uma coisa, Roberto. As pessoas não sabem o nosso nome. Como é que tu te chamas, Roberto? Vamos fazer aquela coisa. Quem é Roberto Gamito? E vais fazer primeiro numa versão como se fosse... oficial e oficiosa. Não é por aí. É correspondendo ao episódio, que é muito dedicado à política. Vais responder numa ótica, primeiro, se fosse o Rui Rocha ou o Milei a perguntar-te quem é Roberto Gamito, o que é que tu responderias se fosse um deles, o que é que valorizavas na resposta, porque sabes que eles valorizam. Respondes posteriormente, se te apetecer, se fosse o Agostinho da Silva a perguntar-te quem é Roberto Gamito. Se fosse esse senhor de elevado prestígio que está a comandar a Argentina, diria o homem da patilha. Eu sou dos seus. Fazia silêncio das patilhas. É isto. Olha, eu só e apontavas para... Quanto ao resto, não consigo dizer mais nada. Seja como for, tem inspirado muitas pessoas. O que ele me ensinou, não foi só ele, mas eu acho que ele é muito bom nisto. Ele pega num dado que tu lês de forma claramente negativa, ele é factualmente negativo, e ele consegue transformá-lo numa excelente notícia. Por exemplo, como é que ele destrói a ideia de exploração do trabalho? Ele diz: os trabalhadores compram dinheiro ao seu empregador através do trabalho. Na verdade, quem está a ser vítima de exploração, a própria empresa. A empresa é que está a ser vítima da exploração por parte do... os trabalhadores compram dinheiro em troca de trabalho. E depois, ainda por cima, conseguem trocar esse dinheiro por bens. Isto é um universo de luxo, que era uma coisa que tu antes não tinhas percebido. Tu pensavas que era exatamente o oposto. Mas não, são os empresários que são explorados. Mas estás a responder a este gajo. Estás a responder a este gajo, a dizer que és dos dele, não é? A respeito da patilha e a respeito de, como o humorista gosta muito de dizer, isto é bom para o humor, que eu acho muito engraçado. A ditadura. Porque vai ser muito bom, porque depois vai haver uma história de um humorista que foi preso, foi o único gajo que abriu a boca naquela altura, foi preso e vai morrer, mas vai ter um documentário daí a 20 anos. Sim, e vai ter um prémio de... Todos os humoristas que não disseram uma merda na altura, dizer assim, pá, realmente era uma referência. Vai ter um prémio. Sei lá, um nome que não esteja aí contaminado. O humorista ou de prémio? Para prémio? Ramiro António. O Ramiro António torna-se... É próximo de António Raminhos. Atenção, Ramiro António. É a versão clonada. O Ramiro António é submetido à prática do regime e fechá-lo num sítio, dão-lhe uns papéis para ele rabiscar, entretém-te para aí e depois um dia soltam, desculpa lá, foi mal entendido. E aí o pessoal vê, ei, olha, o herói da liberdade, ei. E depois esquecem, o gajo morre, o gajo está no esquecimento. Vamos fazer um prémio com o nome do Ramiro António. O Ramiro António, o prémio do Ramiro António, porque em nome da liberdade de expressão, etc, etc. Os humoristas começam a ganhar, fica tudo contente, um prémio é um prémio, porque dá prestígio, dá dinheiro, e um historiador olha para aquilo. Mas estes cabrões ganharam estes prémios deste gajo que realmente fez aquilo que ninguém mais fez na sua altura. Aparentemente estão a honrar a imagem deste gajo. Mas estes gajos são uns palermas do caralho. Era como o Tony Carreira ganhar o prémio Zeca Afonso, não é? Exatamente. Esta foi a versão
Milley. A versão estendida. Eu sou um leitor omnívoro que infelizmente sou míope. Podia ganhar muito pelo facto de ser omnívoro. Não confundir com aqueles omnívoros que andam por aí. Eu sou um omnívoro com critério. Como tudo, mas primeiro cheiro. Gosto de cheirar. Na primavera, exatamente a mesma coisa. Perco o olfato. Com as suas alergias já foste. Somado a isto, sou míope. Por isso não sei se isto é uma coisa digna de ser dita. Será que os miúpes são bem recebidos numa aula de Braille? Eu sou meio seguem caminho. Exatamente, eu sou um aspirante a cego. Estás a falar de um sítio de privilégio e eu depois começo assim a fazer aos olhos, porque eu facilmente, isso é uma prática xenófoba, tu um asiático, um chinês, só vês mal, esqueci-me dos óculos, caralho. Estás a piscar o olho ao fascismo? Não. Estou só a tentar. Exato. Levei com o sol nos olhos. Eu fiquei assim com os olhos amendoados. Eu, aos olhos das pessoas, fiquei xenófobo. Por intervenção Divina. do corpo celeste. Por isso sou mais ou menos essa pessoa, de reduzido interesse. Lance-te O repto. lance-te as mesmas perguntas. E agora tu vais usar em segunda mão. Já tenho uma resposta para copiar. Quem é que é o Daniel Cruz? És também o Roberto e depois confunde as pessoas. Já copiar o texto todo nunca aconteceu na escola. Não, um gajo está ali e de repente até o nome copia. Não tem nada para este e de repente... Eu conheço um caso assim, ali no princípio da básica. Foi um gajo que, pronto, foi de enfiada, não é? Foi de enfiada. O nome estava lá, não reparei que era também... A professora estava de costas e eu fui copiando tudo. A nível de copista, trabalho de copista, sim senhor. Podia recuar uns séculos e aparecer ali na altura do Gutenberg. Continua. A minha resposta ao Milley seria: ainda não estou a copiá-lo na patilha, mas procuro. Eu sou um dos gajos que melhor paga impostos no meu país. Pá, Você é contra, não é? Boa, vamos acabar com isso. Você também gosta de mercados. Eu tenho lá bons mercados ao pé de casa. Pá, bem. Eu sou um gajo que vai muito a mercado. Tenho um grande conhecimento de mercados, era o que eu diria. Uma à parte. Achas que o mercado tem sempre razão? Em Mafra, sim, porque as senhoras percebem muito de fruta. Okay. E fora de Mafra? Lembro-me também do mercado de Benfica, também tinha muito conhecimento. Portanto, se isto se puder copiar para... É assim que eu vejo o mercado económico. São as mesmas senhoras, mas especializadas noutra área, a ver aquela fruta. Por isso é que eu confio no mercado. Isto é a minha resposta para o Milley, percebes? As leis do mercado... No mercado. As leis do mercado são ditadas por essas senhoras. Sim. Só que são outras. Em vez de serem especializadas na chaputa, no tomate, na rama, no olho de boi, são especializadas em ações, em... Trocaram vestimenta, já não tem aquela bata... Isso é que eu já não sou tão fã. Confesso que se acho que seria soberbo, quando vemos aquelas imagens com aqueles ecrãs todos cheios de gráficos, era espetacular estarem lá senhoras e de bata. A falar de coisas do dia-a-dia. Vai influenciar o preço do pão, meus amigos. Isto do pão, agora não se pode fazer pão, fazer piadas do pão, porque já há um sketch sobre padarias, não é? E então agora já não se pode... Qual é? No Ruído houve um sketch sobre padarias. Acho que pode dizer mal disso ou ainda não, ainda é cedo. A gente pode falar noutro episódio, para falar bem e mal. Caso seja preciso. Podemos querer trabalho junto dessas pessoas e depois não temos, não é? Não é esse o medo do humorista, nós somos humoristas. Portanto, o nosso medo é que algum destas pessoas um dia diga: estes gajos fizeram um trabalho espetacular, vamos convidar. E depois ouvem um episódio em que tu vais falar deles e dizem... Supondo este caso que realmente chamam pessoas fora de um determinado círculo. Eu vou recrutar esta pessoa, eu vou ver tudo o que esta pessoa fez. É por isso que eu tenho tantos podcasts, que vai ser impossível. Sim, para mim vai ser fácil. Como apareço pouco, vai ser fácil cruzar. Este gajo já diz tudo e o seu contrário. Este gajo é um André Ventura em ascensão. Não é? Este gajo é capaz de dizer uma coisa. Hoje, a semana passada, disse o oposto e está sempre nisto. Roberto, eu já nem ouvi. Eu, a partir do terceiro episódio do Túnel do Vento, esquece, já não ouvi mais nada. Sim, ouvi os 2 primeiros e ouvi o último. Já não tinha nada a ver, não estou para perceber aquele gajo, já não estou para ouvir. Ao Agostinho, eu respondia só: quem é que eu sou para o Agostinho? Agostinho, talvez seja um poeta reformado. Eu sou um poeta livre reformado. Não há espaço para ser um poeta livre a sério. Estou à procura do valor que se paga a um poeta reformado. E pronto. Podias dizer: gostei muito da sua conversa com o Miguel Esteves Cardoso. Quer dizer, eu gostei até com a do... Como é que se chama aquele... O Hermano José? Sim, é o Hermano José, mas a conversa vadias com o... Essas duas recordo, mas outras não vou buscá-las. Mas a mais interessante nem é com o Herman. Já não vou lá. Porque eram 5, não eram? Que era um podcast, não é? Mas é um podcast ao contrário. Isso era uma ideia super inovadora, que é o convidado não muda o
pronto, o entrevistador. Que Se tens um podcast basicamente que foi mudar o conceito de ser convidado. sim, quero fazer um podcast sobre as merdas que eu tenho para dizer. Se eu convidasse sempre pessoas para me entrevistarem. Exatamente. Isto é espetacular, é uma ideia. Eu acho que era o Adelino. Ok, Acho que a conversa com o Adelino é que Tenho de ouvir. Tenho de mas também voltar. já estou a dizer isto com um distanciamento muito grande. Eu volto e meia, regresso a elas. Pai, de 5 em 5 anos vou lá e perceber. Eu gosto muito, agora em jeito de finalizar. Eu gosto muito de gajas. Eu gosto muito de gajo. Estamos a falar do Agostinho e de repente mesmo é um bom par de... Quando eu estou a ouvir as conversas vadias, às vezes ponho no pause e isto é tudo muito bonito. É tudo muito lindo, mas falta aqui as gajas que entram com um cartaz a dizer segundo round. Ai, o homem caminha para a poeta, caminha, mas é o caraças. Com gajo às vezes nem vontade tem de sair de casa. Quanto mais estar a escrever poesia, pá, não se engana, não se engana. Muitas emendas em um soneto, em princípio, está no Spotify e nas outras plataformas onde podem escavacar os ouvidos. Ouvir-nos. Ouçam, porque têm muito a aprender com estes dois ícones da sociedade portuguesa. Um beijinho. Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.